Bom dia, Target. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Eu não consigo deixar de lembrar da piada do Zé Bruno, que é muita vela boa para defunto ruim. Eu gostei dessa, eu acho que coube com ele, cabe comigo. Mas eu quero dizer que é uma alegria sempre estar aqui. Eu quero agradecer meu amigo querido, pastor Sidney, que é sempre tão generoso, que é conhecido pela sua generosidade em me trazer mais uma vez, trazer a Aline, minha esposa que está aqui. Somos paulistas, mas somos também moronenses por adoção. E se você se pergunta o que é ser um moronense, deveria ser óbvio, nós somos de Campo Mourão. E é claro que você conhece Campo Mourão, fica entre Piabiru e Araruna. Eu não entendi o motivo da risada. Passando Engenheiro Beltrão. Isso, tá bom. E nós temos algumas pessoas aqui de Campo Mourão. Cadê a caravana de Campo Mourão? Tá aí, eles estão aí, tá vendo? Campo Mourão, agora você conhece. É a Nova York brasileira, a cidade que nunca dorme. Tá bom. É uma alegria estar aqui, um privilégio poder compartilhar com vocês. O tema desse ano da Target, aprofundando as raízes, expandindo o reino. E esse tema dialoga com o tema que também hoje me cabe, nessa manhã. Cabe a mim falar sobre plantar igrejas profundas e vivas. Alguns dados interessantes para a gente começar a pensar. De acordo com o Malthus Group, de 80% a 85% das igrejas nos Estados Unidos, elas estão em platô ou em declínio. Não há dados definidos ainda no Brasil, mas a Aliança Leb, que é uma iniciativa de pesquisa da Aliança Evangélica Brasileira, cujo alguns de nós faz parte, eles estimam que 90% das igrejas no Brasil têm no máximo 120 membros. São dados para a gente começar a pensar, interessante, afinal, isso deve levantar alguns questionamentos para nós diante desse tema. Para quem é a igreja? O que é a igreja? Qual é o propósito da igreja? Porque me parece que nós ainda vivemos uma realidade dicotômica de pensar que, não, a igreja é pequena, é porque a gente está preocupado em qualidade, então está tudo bem. E aí, por vezes, não sempre, não quero ser reducionista, mas por vezes, nós tentamos justificar uma falta de frutificação e até uma mediocridade a partir de uma pretensa qualidade. E não me parece que foi isso que Jesus disse. E o extremo oposto também, porque o vizinho, o irmão ali da esquina está crescendo. É porque é a igreja da porta larga mesmo. Deve estar fazendo alguma coisa que não tem muito a ver. O que é mais importante, profundidade ou abrangência? Que bom que essa conferência tem nos respondido que a resposta é ambos. É possível ser profundo e é possível alargar as tendas. É possível ter robustez teológica. E quem sabe, como nós temos visto aqui, contemporaneidade litúrgica. É possível ser uma igreja que se agarra na tradição de 2000 anos, da teologia, da igreja de Jesus, do cristianismo, e ao mesmo tempo não perde o compasso dos tempos e sinaliza o reino de Deus que vem e que se manifesta. Afinal, se nós seremos a igreja que Jesus declarou que nós devemos ser, eu realmente creio que é imperativo que sejamos uma igreja na manifestação local, tanto profunda quanto viva, tanto profunda quanto abrangente. Me parece, mais do que nunca, que essa é a igreja que nós precisamos para de fato alcançar as próximas gerações que se colocam diante de nós. Um pastor norte-americano, Mark Driscoll, ele disse há muito tempo, em um dos seus livros, Reformição, um livro bastante conhecido por missiólogos, ele disse: eu aprendi que a missão de Deus não é produzir um grupo de pessoas respeitáveis e de moral elevada, mas criar um movimento de pessoas santas que sejam missionárias cheias de amor, a ponto de sentirem confortáveis sendo elas mesmas no convívio com pecadores perdidos e, consequentemente, assim fazendo, venham a se parecer mais com Jesus. O Sidney é sempre desafiador nas suas elaborações de título, e aí eu me senti consolado, porque quando o Ziel Machado fala, rapaz, que tema difícil, então eu estou tranquilo, eu pensei que era só eu. Eu poderia, ao falar de plantar igrejas profundas e vivas, falar daquilo que a gente tem vivido, mas eu não quero fazer um ódio à própria igreja local. Eu poderia apontar para a história da formação do povo de Deus a partir do Antigo Testamento e trazer essa comunidade de contraste enquanto realidade missional.
Eu poderia fazer um apanhado pelo Novo Testamento e afirmar, por exemplo, que o Novo Testamento é, em certo sentido e em sua maioria, a história de plantação de igrejas. Não sei se você já pensou assim, mas é o que é. As cartas nada mais são do que o relato de igrejas que foram plantadas e agora precisam ser instruídas, exortadas, consoladas, inspiradas, sejam as cartas paulinas, sejam as cartas gerais, cartas circulares, e como nós vimos até a carta do Apocalipse, é uma carta, é um livro que se manifesta diante de uma igreja sofredora e padecente, uma igreja martírica que só pode ser fiel a partir de uma visão renovada do Cristo ressurreto. Eu poderia falar isso tudo, mas eu quero ser um pouco mais simples, eu quero olhar para Jesus. Porque afinal a igreja é dele, né? Eu quero olhar para aquele que declarou que não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então eu quero olhar para um texto que muito possivelmente vocês conhecem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. E eu acho que esse texto sinaliza alguns princípios muito significativos do que é a missão de Deus e como essa missão se manifesta na nossa vivência do Evangelho, na nossa vivência do cumprimento da missão, na nossa vivência do alcance de pessoas e que tipo de pessoas Jesus quer alcançar, que tipo de método, que tipo de estratégia, qual é o passo de Jesus, o que ele faz, como ele faz. Obviamente não é receita de bolo e eu não tenho a pretensão nesses 20 e poucos minutos de dar respostas definitivas e exaustivas, mas quem sabe sermos inspirados pela vida, obra, ministério de Jesus, que de modo muito simples nos ensina a lidar com gente. Aliás, está aí um outro princípio que eu acho que nós precisamos aprender. E alguém já falou que a gente não devia ficar falando aqui da Igreja Evangélica Brasileira, mas eu vou falar da Igreja Evangélica Brasileira também. É bem e mal. Eu acho que a Igreja Evangélica Brasileira, eu incluso, precisa compreender que a vivência e a maturidade do Evangelho não diz respeito a nos tornarmos mais espirituais, como seres conceituais, abstratos, que vivem uma realidade que não toca o chão da vida. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a doutrina da encarnação é uma doutrina fundamental porque mostra o ser divino se tornando gente, para nos mostrar que tipo de gente a gente tem que ser. Então é Deus se tornando homem para mostrar a todos os homens que tipo de ser humano nós precisamos ser. Gente que toca em gente, gente que ama a gente, gente que se relaciona com gente. E Jesus está fazendo isso em João 4. João 4, a partir do versículo 1. Não leio todo o texto, o tempo não vai me permitir, mas a palavra de Deus diz assim. Os fariseus ouviram falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu quero orar com você uma vez mais. Deus, nós te pedimos que pela tua santa palavra, conduzida às nossas mentes e corações pelo teu Santo Espírito, tenhamos agora uma santa mudança. Que não saiamos aqui não apenas diante dessa palestra, dessa palavra e dessa pregação, mas ao longo de todo esse evento, nos recusamos a sair da maneira como entramos. Seja a partir de uma inspiração, de um consolo, de um ânimo, de uma exortação, de um desafio, o Senhor se manifesta de modo muito plural aos diferentes corações e mentes. E agora, queremos nossas mentes cativas e nossos corações aquecidos pela Tua palavra, pela densidade da Tua presença. Afinal, nos relembre que não estamos apenas em um evento, não estamos apenas diante de uma palestra, nós estamos diante do Deus vivo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Desde o início, tudo nesse texto nos chama atenção. Esse é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus tem vários encontros emblemáticos nos evangelhos. Por exemplo, João 3 é o encontro de Jesus e Nicodemos, onde ele vai dizer uma das frases mais significativas e fundantes daquilo que é a nossa experiência de fé, que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Mas João capítulo 4 me parece que tem algumas nuances e alguns princípios totalmente aplicáveis na vivência da igreja e no evangelho como um todo. Várias coisas nos chamam a atenção. A primeira delas é o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabe, na época de Jesus, havia como uma grande divisão de Israel, 3 grandes regiões.
Judéia mais ao sul, Galiléia mais ao norte, Samaria ali no meio. E os samaritanos, o texto inclusive vai afirmar, se tivéssemos continuado aqui na leitura, os samaritanos eram vistos como cidadãos de segunda classe, porque era gente misturada, entendeu? Tempo do exílio, aí judeu só casava com judeu, mas os samaritanos não, é judeu com babilônio, é judeu com outros povos. Então eles eram vistos como seres humanos impuros. Olha que conceituação interessante e até quase diabólica. Como assim seres humanos impuros? Essas duas expressões são tão antagônicas e jamais deveriam ser percebidas na mesma frase. Mas era assim que o espírito da época e a religiosidade e a tradição rabínica enxergava aqueles homens. Mas é interessante, portanto, que ao sair da Judéia e ir para a Galiléia, ou sair da Galiléia e ir para a Judéia, qualquer judeu sério, ortodoxo, ele sabia que valia a pena dar uma volta por Samaria para chegar ao seu destino. E por que dar uma volta? Porque se o samaritano é impuro, e ele pisa naquela estrada de terra, que agora a estrada de terra se torna impura, e aí o pó que sobe da sua sandália é pó impuro, e você vem atrás e o pó toca em você, agora você se torna impuro. Olha o nível da neurose. Então você não passava por Samaria para não correr esse risco, você dava a volta. Então a necessidade que João nos propõe de Jesus ir a Samaria, obviamente não é geográfica, parece que é uma necessidade de uma outra ordem. Nós conhecemos a história, é uma necessidade de ordem espiritual. Quando o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria, nós percebemos, a primeira coisa, o primeiro princípio para o nosso coração, é que ao invés de evitar Samaria, Jesus quer ir de encontro a ela, é isso que Jesus faz. E se nós queremos levar a sério esse negócio de igreja, se nós queremos levar a sério esse negócio de evangelho, isso me remete inclusive lá ao chamado de Abrão, Gênesis capítulo 12, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é o princípio da missão, no seu conceito mais basilar? É sair e ir, é abandonar a sua zona de conforto, é ter a consciência que o perdido precisa ser encontrado. E Diego, o que você está afirmando? Que ele é encontrado por nós? Não, ele é encontrado por Cristo, através de nós. Ele é encontrado por Deus, onde quer que ele esteja, mas Deus quis, na sua economia divina, utilizar seres humanos falhos como eu e você para lidar com gente. Então Jesus não evita Samaria, porque ele não evita samaritanos, ele vai de encontro. E aí o texto vai nos dizer, versículos 6 a 8, que havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia. Guarda essa informação, ela é interessante. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Versículo 8, entre parênteses, também interessante. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, fecha parênteses. Mais uma vez, o autor ele vai nos dar dicas que esse encontro é muito inusitado. O leitor é convidado a pensar, por que essa mulher está aqui, por que Jesus está aqui, por que nesse horário, por que à beira de um poço? Está tudo errado aqui. Tradicionalmente está tudo errado. Um homem no primeiro século, na tradição judaica, não falaria com uma mulher, jamais sozinho. Um homem não falaria com uma mulher casada. Um rabino judaico não falaria com uma mulher casada sozinha. Um homem jamais falaria com uma mulher samaritana. Percebe a gradação? Jesus ele está aqui fazendo algo que eu vou colocar como ultrapassando todas as barreiras do politicamente correto da época e da religião. Barreiras culturais, raciais, religiosas, de gênero. Jesus fala com uma mulher algo totalmente ousado e inesperado. E ela sabe disso, porque ela diz o seguinte: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Se o pó da terra, da sandália do samaritano poderia tornar impuro um judeu, imagine, portanto, beber do seu copo, beber do seu cântaro. O escândalo estava posto. Agora, o que Jesus nos ensina aqui como um outro princípio? Jesus ele vai mostrar que ele era ousado nos métodos sem jamais abrir mão da verdade. Meus irmãos, se nós realmente queremos uma igreja profunda e viva, nós temos que nos perguntar o que mais nos importa: a nossa reputação ou alcançar pessoas.
Porque eu sei que isso nunca deve ter acontecido com a IBMA, mas lá na Calvary Campo a gente já foi chamado de igreja da porta larga. Nós já fomos chamados, não, o pessoal aí, ó, tá tendo gente, né, que pode tudo. E aí eu reafirmo, eu falei, então, é que essa igreja é meio mal frequentada mesmo. Porque é aqui que tem um povo que não esconde que precisa de Jesus. É aqui que tem um povo que declara que é carente da graça de Deus, que é espiritualmente miserável, que é pobre em espírito. Mas foi Jesus que diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles verão a Deus, eles verão o reino dos céus. São esses, a começar por mim. Então é isso mesmo, tem lugar para mais um. Tem lugar também para você. Nós precisamos nos perguntar, alcançar pessoas ou defender a nossa reputação, porque se nós estamos dispostos verdadeiramente, meus irmãos, de alcançar pessoas, nós precisamos invariavelmente, tal como Jesus Cristo, estar dispostos a arriscar a nossa reputação para que isso aconteça. Se nós vamos levar a sério esse negócio de viver igreja, de plantar igreja, e que ela seja profunda e ela seja viva, nós teremos, e essa é a afirmação que eu quero fazer, plantar igreja é mergulhar no caos. Plantar igreja é mergulhar no caos. Viver o evangelho de verdade é sair da zona de conforto, é colocar a mão na escuridão. Lembra de Jesus com o endemoniado gadareno? Ele chega diante de alguém que é intocável, que já quebrou correntes, que ninguém quer mais lidar. E o que Jesus faz? Jesus, ele resgata a humanidade perdida da escuridão. Jesus não percebe uma legião, Jesus percebe uma pessoa. Enquanto todos os outros ao seu redor temiam aquilo que aqueles principados, potestades, expressões demoníacas poderiam gerar, Jesus vê gente. E ele está dizendo para essa mulher exatamente isso. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Outro princípio que Jesus nos traz, ele cria pontes para o cumprimento da missão. Percebe como ele começa a falar de água e daqui a pouco já está falando de água viva? Ele fala de sede para falar de uma sede muito maior. Ele fala de sede física para levar a conversa para uma outra realidade, apontando para aquilo que eu e você e todo ser humano tem, sede existencial. Já ouviu aquela expressão? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Essa é a pergunta, porque somos famintos, somos sedentos. A expressão do Gênesis na criação é um eufemismo quando o ser humano é criado e Deus sopra sobre ele o fôlego de vida. É como se nós fôssemos gargantas abertas. Gente com fome, gente com sede. Somos seres humanos desejantes. O que isso quer dizer é que Jesus vai levar essa conversa para uma outra realidade. Quem beber, versículo 13, dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele deseja que essa mulher enxergue a diferença entre cântaro e poço. E é isso que ele faz com a gente, viu? A gente chega para Jesus com sede, com um copinho na mão. E aí a gente pergunta para Jesus, Jesus, será que tem como o Senhor matar minha sede? Ele fala, eu vou fazer melhor. Eu vou tornar você fonte de água viva para que outros sejam dessedentados a partir da sua vida. Então a gente está chegando como quem quer saciar as nossas carências. E o que Jesus quer fazer é nos tornar instrumento para a saciedade das carências de outros. E todos temos carências. Qual é a mais basilar de todas? Emocionalmente falando, ser amado. E quando não somos aperfeiçoados no amor de Deus, e às vezes nós sabemos aqui, mas não sabemos aqui, temos toda a nossa teologia adequada, fomos justificados, estamos sendo santificados, fomos adotados pelo Espírito Santo da adoção, clamamos Abba Pai, nós recitamos todos os versículos, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, todavia Deus, que é rico em misericórdia, nos amou com grande amor, e a gente sabe disso tudo, mas às vezes a gente não se sente amado, né? E quando nós não estamos aperfeiçoados no amor de Deus, nós vivemos como essa mulher que vai ao poço todos os dias, ao meio-dia, com sede. E Jesus está olhando para ela, e Jesus está olhando para mim, e Jesus está olhando para você e fala, olha, eu não estou aqui para saciar suas carências tão somente. Eu não quero que você seja alguém que passa a sua vida tentando matar sua sede. Eu quero que você seja fonte transbordante de água viva, não dominado pelas suas carências.
mas regido por um propósito. E esse é o propósito também da igreja. A igreja, quando ela assume o seu papel designado pela cultura, e uma cultura de consumo, uma cultura individualista, uma cultura meramente terapêutica, na ilusão de trazer cura, ela na verdade está oferecendo um cântaro para que as pessoas voltem todos os dias. Porque nós estamos vendo cristãos de 5, 10, 15, 20 anos, e eles ainda estão buscando a Jesus como alguém que mata a sua sede, eles ainda estão indo até Jesus como alguém que precisa resolver os seus problemas, quando na verdade Jesus não quer tornar você um sujeito dependente das suas carências, mas emancipado em virtude. Alguém que extrapola, alguém que vai para a vida, alguém que manifesta o próprio Cristo. E olha o que essa mulher diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Duas expressões interessantes, com as quais em certa medida nos identificamos. Jesus, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ter sede, mas eu também não quero mais voltar aqui. Por quê? Porque aquele poço, lembre-se, meio-dia, era o lugar da sua vergonha. Hora de pegar a água do poço era quando o sol nascia ou quando o sol se punha, não no sol do meio-dia do Oriente Médio. Por que ela estava ali sozinha? É porque ela sabia que não ia ter ninguém lá mesmo. Porque você sabe, ela era uma mulher de reputação questionável. Aliás, Jesus vai tocar nesse tipo de coisa. Eu não quero mais vir aqui. Eu não quero mais ser percebida da maneira como eu sou. E aí Jesus fala no versículo 16, tá bom, então vai, chame seu marido e volte. Eu não sei se você sabe, mas Jesus tem uma certa mania de ser inconveniente. Jesus, ele fala de uns negócios que a gente não quer que ele fale. A gente gosta de culto. Eu gosto de culto, sou pastor de igreja, eu gosto de culto. Assim, culto bom. Por exemplo, um louvor desse, gente, fica até fácil pregar depois. Você ainda está assim, maravilhado com o louvor. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu estou no rescaldo do louvor, está tudo certo. Mas Jesus, ele quer tratar coisas que às vezes a gente não quer que ele trate. A gente convida Jesus para o nosso lar, e a gente fala assim, Jesus, vem cá, olha, é uma honra ter o Senhor aqui na minha casa, pode sentar. E a gente arruma a sala de estar, né? E a gente fala, pode sentar, Jesus. E aí Jesus não senta, fala, Jesus, você está precisando de alguma coisa, um copo d'água? Ele falou, não, é que você me convidou para ver a casa, eu quero ver a casa. Eu falei, a casa? Eu pensei que era só a sala, Jesus. Eu falei, não, é a casa mesmo. Tá bom, ó, vou te levar na cozinha, o senhor não repara, tem uma louça suja, mas o senhor não repara, não. Aí Jesus olha com um sorrisinho e fala, reparar é o que eu faço, mas tudo bem. Mas não julgo, só reparo. Aí você vai na cozinha e fala, então, Jesus, está visto, né? Ele fala, não, eu vim ver a casa. É o quê? Quarto dos meninos, Jesus? Quarto dos meninos. Falei, então, mas os meninos gostam de Lego, tá um negócio bagunçado lá, o senhor não repara. Ele falou, não, eu reparo, mas eu quero ver a casa. E aí você leva no quarto dos meninos, você fala, tá visto, Jesus? Fala, não, cadê o banheiro? Aí você leva Jesus no banheiro, tá visto, Jesus? Ele falou, não, cadê o teu quarto? Aí você começa a gelar. Você fala, meu quarto, Jesus, o meu lugar de intimidade? Eu quero ver o teu quarto. Aí você leva Jesus no quarto. E aí quando Jesus entra no quarto, você fala assim, tá visto, Jesus? Ele falou, aquele armário ali. Você fala, aquele armário o senhor não quer ver, não. Ele fala, eu vim para ver o que está naquele armário. E aí a gente fala assim, mas eu não sei se eu quero mostrar. Aí Jesus abre o armário, aí tem uns esqueletos lá, sabe? Ouviu a expressão esqueletos no armário? Então Jesus está fazendo isso, e Jesus faz isso. Ele lida com as tuas dores. Ele lida com os teus traumas. Ele lida com os seus fracassos. Ele lida com os seus medos. Ele lida com os seus abusos sofridos. Ele lida com suas ansiedades. Ele lida com seus potenciais depressões. Ele lida com coisas que a gente não quer lidar. E a gente olha e aí ele fala assim, então, eu vou começar a mexer, tá? E a gente fala, mas Jesus, vai doer? Ele fala, vai, mas no fim vai ter cura. E aí ele, como um cirurgião, ele pega o bisturi, ele abre, ele fala, vai doer. E está doendo, mas ele tira lá, ele tira um tumor. Ele tira um câncer. Agora tem processo de cicatrização. Vai doer, vai incomodar, mas vai ter cura.
Cadê seu marido? Eu não tenho marido, Jesus. Muito bem, você já teve 5, está no 6º e o 6º nem marido é, né? Aí parece que a história continua e ela muda de assunto, porque ela fala, tá bom, Jesus, então o negócio é o seguinte, eu vejo que o senhor é profeta, mas onde é que eu adoro? Porque os samaritanos adoram aqui no Monte Gerizim. Vocês, judeus, falam que Deus está lá no templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Onde é que eu adoro? Parece que ela está fugindo da conversa. Parece que quando a conversa apertou, ela fez aquilo que a gente tem a tendência de fazer, mudar de assunto. A gente não quer falar sobre as nossas dores, não quer falar sobre a nossa sede, não quer falar sobre as nossas carências. Mas Jesus entende o que essa mulher está dizendo. Não é que ela está mudando de assunto e perguntando que horas é o culto. O que ela está perguntando, note isso, não perca isso, é o que o mundo lá fora está perguntando. Jesus, eu entendi que eu tenho carências profundas, eu entendi que tem coisas que eu não consigo resolver, onde é que eu levo esse negócio para Deus? E aí Jesus vai dizer algo escandaloso. Mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou. Um Deus que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está me dizendo e te dizendo é que não é mais um onde, é um como. Como é que a gente encontra Deus? Com sinceridade de coração. Não é negando a nossa sede, não é fingindo que não tem cântaro na mão, não é escondendo a nossa garrafinha, que faz com que nós tenhamos sede todos os dias e essa sede nunca acaba. Essa carência por amores nunca acaba, essa carência por reputação nunca acaba. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu estou falando de nós, é o nosso desejo, é uma felicidade que parece que nunca chega, está sempre um palmo de distância. Logo que eu tiver aquilo vai ser tudo bem, logo que eu tiver aquele emprego, logo que eu tiver aquele relacionamento, logo que eu for promovido, logo que eu passar naquela faculdade, logo que nunca chega. Talvez você já realizou sonhos da sua vida e você pensava, quando eu realizar esse sonho eu serei um homem e uma mulher completa, e você realiza e você fala, era isso. Não acaba, a não ser que Deus invada a nossa história e diga, chega de andar com um copo na mão, como quem está mendigando por água. O meu negócio aqui contigo é que agora você vai se tornar fonte de água viva. Chega de querer olhar para Deus, resolver os seus problemas. Enxergue Deus como aquele que te empodera pelo Espírito Santo para resolver o problema de outros. Isso é ser uma igreja profunda. Isso é ser uma igreja viva. Uma igreja que entendeu que nós não somos a resposta, mas Cristo é. É portanto, por isso que o apóstolo Paulo vai declarar, Cristo em nós, a esperança da glória. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer me ofender? Você quer mexer com a minha reputação? Você quer falar algo que talvez possa me machucar? Eu não posso mais ser ferido, meu amigo. Eu estou morto, mas eu renasci de um outro jeito. Eu renasci em Jesus. Não é mais onde. Agora é um Deus que pode ser encontrado em todo o tempo. Mas há uma denúncia final do texto. Porque enquanto toda essa conversa acontece, enquanto Jesus está alcançando pessoas, ressignificando vidas, transformando histórias, o texto diz que os discípulos estavam na cidade procurando comida. Se nós queremos ser uma igreja profunda e viva, nós temos que evitar a maior tragédia de todas, que é, enquanto o mundo lá fora está perdido e sedento, não podemos de maneira alguma vivermos como quem tenta apenas alimentar seu próprio ventre. A igreja não é uma reunião, não mais, e não apenas, de gente faminta e sedenta. É de gente que levanta os olhos, e que tal como Jesus chora pela cidade, se angustia no seu íntimo, e percebe que eles são ovelhas sem pastor, que eles estão tentando buscar Deus, mas eles não sabem nem onde, se é nesse monte, se é naquele, se é na pirâmide, se é na igreja, em qual religião que é. Nós olhamos e nós percebemos e nós choramos e nós lamentamos, porque nós percebemos que eles são como ovelhas sem pastor, mas nós reconhecemos que a luz do supremo pastor, que é Cristo, agora nós somos enviados à cidade como pastores dessa multidão. Eu não estou falando dos pastores meramente ordenados,
Eu estou falando do povo de Deus, porque não é mais uma comunidade de ovelhas que vive assustada. Em Jesus nós somos uma comunidade de pastores. Gente que foi visitada por Cristo, e qual o resultado? Essa mulher que ia ao poço, ao meio-dia, para não ser vista, de reputação questionável. O texto termina dizendo que ela vai até a cidade e declara: venham ver um homem que sabe tudo sobre mim. Quando eu leio esse texto, eu penso, se essa mulher, que teve 5 maridos, está no 6º que não é marido, vem na praça e fala: gente, conheci um homem, eu ia olhar e falar: putz, 7º. Eu conheci alguém que sabe tudo sobre mim e não me julga. Eu conheci alguém que, diferente dos outros homens que tentaram me despir como objeto da sua cobiça, ele desnuda a minha alma e ainda assim ele escolhe me amar. Eu conheci um homem que me abraça não como quem deseja de mim obter qualquer outra coisa, mas como quem abraça, me dando o amor que eu sempre busquei. Nós queremos ser uma igreja viva, nós queremos ser uma igreja profunda. Nós temos que viver da forma como Jesus viveu. Sairmos das nossas realidades, da nossa zona de conforto, arriscar nossas reputações e mostrar para as pessoas que Deus não está circunscrito meramente a um ambiente geográfico, mas Ele invade a história e Ele se manifesta a todo quanto dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você e eu quero orar com você. E aí sabe o que acontece quando a gente encontra com Jesus? Acontece que nós chegamos como mulher samaritana. E talvez a gente chegou aqui hoje meio mulher samaritana. Mas a gente sai como um Cristo. Porque a gente lê o Evangelho assim, né? Jesus e o cego, quem eu sou? Eu sou o cego. Jesus e o paralítico, eu sou quem? Eu sou o paralítico que agora precisa andar. Jesus e a mulher samaritana, eu sou a mulher samaritana que agora precisa ter sua sede saciada. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. A gente vai sair daqui desse final de semana reconhecendo que sim, eu era cego, Ele me deu vista. Eu era paralítico, Ele me fez andar. Eu tinha minhas carências e Ele saciou minhas carências. Mas agora eu não saio como um cego, não saio como um paralítico, não saio como um samaritano. Eu saio como um pequeno Cristo. Eu saio para que o Espírito Santo seja derramado. E eu saio para mostrar ao mundo esse homem que sabe tudo sobre mim e ainda assim me amou. E portanto pode também te amar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça e bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pela simplicidade do Evangelho, Senhor. João 15,16 diz que não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que escolheu a nós para irmos e darmos fruto, e fruto que permaneça. Obrigado pela tua graça derramada sobre nós. Obrigado porque éramos cegos, agora vemos. Estávamos paralisados, agora caminhamos. Estávamos sedentos, mas o Senhor matou a nossa sede, não apenas para que sejamos pessoas resolvidas em nós mesmos, mas para que sejamos instrumentos da tua cura na vida de outros. Te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.